Olá, amigos, tudo bem? É uma alegria imensa estar aqui. Vamos, neste momento, dar início ao novo curso básico de Matemática Financeira aqui da nossa casa, do Olá, Amigos. Neste curso, você vai formar a base do seu conhecimento. Vamos estudar todos os assuntos, todos os conceitos normalmente cobrados pelas bancas as mais diversas nas provas de concurso, tá ok, gente? Pois bem, vamos dar início então, sem mais delongas, para você avançar no seu conhecimento. A matemática financeira trabalha com dinheiro, com valores monetários. Todas as questões de matemática financeira que você encontrar nas suas provas vão ter algum dinheiro envolvido, algum valor monetário, tudo bem? O objeto do estudo da matemática financeira é exatamente este: saber como o dinheiro se comporta ao longo do tempo. Saber como o dinheiro se comporta ao longo do tempo. Mas como assim, professor? Ora, meus amigos, primeira regra que vocês têm que memorizar e têm que saber, faz parte de toda a matemática financeira. Que regra é essa? O dinheiro nunca fica parado na matemática financeira. O dinheiro nunca fica parado. Significa dizer que se eu sou uma nota de R$50, estou dentro de uma questão de matemática financeira, amanhã eu já valerei um pouquinho mais de 50. Ao passo que ontem eu valia um pouco menos. É como o rio, não para nunca de correr, a água está sempre correndo, o dinheiro está sempre se movimentando e aumentando de valor quando projetado para uma data posterior, reduzindo se projetado para uma data anterior. É assim que funciona. Então você vai ao banco, abriu uma conta de poupança, aplicou uma determinada quantia, um valor monetário conhecido no dia de hoje. O dinheiro que estava no seu bolso, você abriu uma conta de poupança e aplicou, sei lá, vamos supor, R$1.000. E aí você deixou o tempo passar. Lá, meses depois, quando você se lembrou, opa, vou precisar daquele dinheiro. Você vai resgatar, vai ao banco para retirar o dinheiro, você vai resgatar um valor maior do que o que havia aplicado. Ah, professor, então, esta operação, aplicar um valor conhecido hoje no banco e resgatar um valor maior no futuro, é uma operação de matemática financeira? Sim, tá? Estamos descobrindo como é que o dinheiro vai se comportar ao longo do tempo. Este é o objeto do nosso estudo, é algo simples, é algo fácil de aprender. Quando você entende os mecanismos pelos quais o dinheiro é projetado para uma data futura, o dinheiro é projetado para uma data anterior, a matemática financeira perde o segredo, tá ok, gente? Então, nós vamos nos acostumar a sempre desenhar as questões. Ah, professor, mas eu não sou bom em desenho, não. Não é desenho artístico, não, gente. É desenho muito simples de ser feito. É uma linha horizontal, chamada linha do tempo. E sobre essa linha do tempo, vamos colocar setinhas para cima, ou eventualmente setinhas para baixo, para representar os valores monetários, tá ok? É algo muito simples de ser feito, bem fácil mesmo. E desenhando a questão, nós vamos enxergá-la, vamos ver como é que a operação está ocorrendo, em que data o dinheiro foi aplicado, em que data o dinheiro será resgatado. E o primeiro tipo de operação da matemática financeira que nós vamos estudar é a chamada operação de juros, tá ok? Operação de juros. O que é uma operação de juros, professor? Operação de juros é aquela em que o valor monetário conhecido está aqui no dia de hoje, você conhece uma quantia em dinheiro no dia de hoje e quer saber quanto esse valor representará numa data posterior. Pois bem, vou falar de novo. Operação de juros nada mais é do que isto: tomar um valor conhecido no dia de hoje, uma quantia em dinheiro conhecida no dia de hoje, e projetá-lo para uma data posterior. Normalmente, são dois tipos de aplicações da nossa vida cotidiana que vão se transformar numa operação de juros. Tá? Vamos aqui para o quadro juntos, vamos conhecer comigo. Vou logo apresentar aqui a vocês, a linha do tempo. Ah, professor, a linha do tempo é só isso, uma linha horizontal? Exatamente.
E a data de hoje será sempre representada como a data zero. O que é a data zero, professor? É o dia de hoje. No dia de hoje, vamos ver o primeiro exemplo, o primeiro tipo de operação que redunda numa operação de juros. No dia de hoje, você foi ao banco, tá? Você tinha R$1.000 no seu bolso, você foi ao banco e aplicou este valor conhecido no dia de hoje, ó, R$1.000. Quer dizer que eu fui ao banco, abri uma conta de poupança, é isso, professor? Exatamente. E aí, feito isso, o tempo começou a passar. Olha o tempo correndo, gente, ó. Esta é a linha do tempo. Lá numa data posterior, você resolveu que ia resgatar o que havia sido aplicado. Ora, você sabe tão bem quanto eu que lá no dia do resgate, você vai resgatar um valor maior do que havia sido aplicado. Suponhamos que você vai resgatar R$1.200. Ó, R$1.200. Tá? Quanto tempo depois? Não interessa, meses depois, tá ok? Meses depois. É só para ilustrar. Então, o que nós estamos vendo aqui é que quando você aplica um valor no banco, você abre uma conta de poupança e deixa esse dinheiro aplicado, se eu estou tomando um valor conhecido hoje e estou projetando este valor para uma data à frente, para uma data futura, uma data posterior, eu estou, sim, realizando uma operação de juros. Tudo bem, aqui está uma situação possível. Outra situação possível, vamos começar aqui de novo com a linha do tempo. Aqui o dia de hoje é a data zero. Suponhamos que você estava precisando muito de um dinheiro e você não tem esse dinheiro na mão nesse momento. Então o que você pensou? Vou ter que recorrer a um empréstimo. Vou recorrer a um empréstimo. Aí você foi num banco ou foi na casa de um amigo, sei lá o que, você foi no banco e tomou hoje uma quantia de R$1.000 emprestada. Você tomou um dinheiro emprestado no dia de hoje. Data zero, tá aqui. Só que a pessoa que te emprestou o dinheiro disse, olha, você vai devolver com juros. Ah, quer dizer então que quando o tempo passar, olha o tempo passando, passando, lá no dia de devolver o dinheiro, você não vai devolver só aqueles 1.000 que você tomou emprestado, não. Você vai devolver uma quantia maior do que a que havia tomado emprestado. Suponhamos que você vai devolver R$1.200. Olha aí. Ah, professor, aqui já é uma situação de empréstimo, tá? Mas, olha aí o que acontece nessa situação de empréstimo. Havia um valor monetário conhecido no dia de hoje e este valor está sendo projetado para uma data posterior. Então, sempre que houver uma quantia monetária, um valor em dinheiro conhecido no dia de hoje e esse valor será projetado para uma data posterior, o tipo de operação que estamos realizando é a chamada operação de juros. Operação de juros. Pois bem, essa é a noção inicial. Vamos conhecer agora quais são os 5 elementos presentes em toda a operação de juros. Toda operação de juros são 5 elementos. Vamos conhecê-los? Vamos lá? Vamos lá. Está aqui a linha do tempo, está aqui a data zero. Este valor monetário conhecido no dia de hoje é o que nós chamamos de capital. Então, para nós, capital será o valor que inicia a operação de juros. É o valor conhecido no dia de hoje que será projetado para uma data posterior. Este capital ficará aplicado durante um determinado período de tempo. Vamos tratar o tempo pela letra N, o Nzinho, tá ok? Então, o tempo está sempre presente nas questões, nas operações de matemática financeira, justamente por isso. Nós queremos saber como é que o dinheiro se comporta através do tempo. Ora, você aplicou o capital durante um determinado período de tempo, e ao fim deste período de tempo, você vai resgatar, ou aquele capital irá se transformar
em uma quantia necessariamente maior, a qual chamaremos de montante. Olha aí, gente. O que é o montante, professor? O montante é o resultado final da operação de juros. É aquela quantia maior na qual transformou-se o capital. Tudo bem? Agora olha aqui para mim. Professor, o nome do assunto é juros. Onde é que este elemento juros entra aí no nosso desenho, entra na nossa operação? Ora, se você aplicou R$1.000 no dia de hoje, numa conta de poupança no banco, e numa data posterior você vai resgatar 1.200, aquele capital de 1.000 transformou-se no montante de 1.200. Se alguém perguntar quanto foi que rendeu esta sua operação, essa sua aplicação, então juros ou rendimentos é o quanto cresceu o seu capital. É muito simples de entender isso. Se eu apliquei 1.000 e resgatei no futuro 1.200, essa diferença, a maior, esses R$200, a maior é o valor que cresceu o seu capital, é o que nós chamamos de juros ou rendimentos. Vamos ver no desenho, vamos lá? Então olha para cá, gente, ó. Eu parti de um capital e numa data posterior vou resgatar um valor maior, que é o montante. Tá? Este pedacinho aqui é o quanto cresceu o seu capital, é o quanto rendeu o seu capital. Portanto, é o que nós chamamos de juros ou rendimentos. Juros ou rendimentos. Vejam que essa parte de baixo aqui do tracejado é exatamente igual ao capital. Então fica, pelo desenho, fica muito fácil de você já compreender uma relação entre esses três elementos. Capital, juros e montante. Daqui a pouco falamos. Portanto, o quarto elemento da operação de juros são exatamente os juros. Tá? São exatamente os juros, o quanto cresceu o seu capital. Agora, olha para mim, por favor. Você deve estar pensando assim, professor, se eu pegar uma quantia hoje em dinheiro, tá? R$1.000 que alguém me pagou, tá? E colocar esse dinheiro guardado no meu cofre, lá em casa, bem escondidinho, tá? Ou embaixo do travesseiro, no melhor esconderijo que eu tiver em casa, e deixar passar 6 meses. 6 meses depois, lá no meu cofre, ou lá embaixo do travesseiro, eu vou encontrar os mesmos R$1.000. Por que que na matemática financeira o dinheiro não fica parado? Por quê? Porque existe um quinto elemento presente em todas as operações de matemática financeira, e este quinto elemento realiza a mágica de fazer com que o dinheiro nunca fique parado. Esse elemento, o quinto elemento, é a taxa de juros, tá ok? Vamos colocar aqui no nosso quadro, vamos anotar aqui qual é o quinto elemento. O quinto elemento é a taxa, o elemento da mágica. Está presente em todos os assuntos da matemática financeira. Ele faz com que o dinheiro nunca fique parado. Vamos representar a taxa pela letrinha I. Ah, professor, muito bem, olha lá. Então são esses os 5 elementos de toda e qualquer operação de juros. Recapitulando, o capital é quem inicia a operação de juros, ele ficará aplicado durante um determinado período de tempo, ao fim do qual se transformará numa quantia maior chamada montante. A diferença entre o montante que você resgata ao final e o capital que havia sido aplicado no início, essa diferençazinha bem aqui, que representa o quanto aumentou o seu capital, é o que nós chamamos de juros, e o elemento que realiza esta mágica de fazer com que o dinheiro nunca fique parado é exatamente a taxa de juros, tá ok? Olha aqui para mim, por favor. Isso aqui é só o comecinho. Nessa aula, a minha intenção era só apresentar o assunto, vamos trabalhar, né, todos os conceitos, a partir da aula seguinte. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já!